Irmãos, nesse momento, após esse momento tão especial na nossa vida, nós vamos dar continuidade ao nosso culto ao Senhor, nesse ato que também é parte do culto ao Senhor, mas agora com a exposição da palavra. Nós acabamos de ver o sacramento do batismo e agora vamos ouvir sobre o sacramento da ceia do Senhor, hoje em Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 26. Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 26. Assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês que come comigo vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: Por acaso seria eu? Jesus respondeu: É um dos 12. O que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de um momento tão crítico, tão central em todos os evangelhos, que é o momento da ceia do Senhor, os últimos minutos, Pai, que precederam uma terrível traição. E nós pedimos, Pai, que diante da seriedade desse texto, da maravilha desse texto, o Senhor disponha em nós um coração correto, Pai, o espírito correto em nós, para que nós possamos corresponder à Tua palavra da maneira como o Senhor deseja essa noite, Pai. Fala conosco, fortalece a nossa fé, para que nós possamos servir ao Rei Jesus da maneira que Ele merece. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você tem o costume de fazer refeições especiais? Lá na minha família, a gente tem um costume, nunca foi registrado em cartório isso, mas é um costume de todo domingo a gente almoçar na casa do meu pai e da minha mãe. A gente mora do lado, meu irmão e minha cunhada, que são ali, chamam quase de irmã, Vitória, né? Mas minha irmã e minha cunhada sempre vem lá no domingo, e a gente almoça sempre junto no domingo. Pra gente é um momento que quase assim, a gente meio que confirma, né? A gente vai, mas já meio que tá certo que todo mundo vai, todo domingo almoçar na casa dos meus pais. É um momento nosso, de família, de a gente conversar, dar uma risada, meus pais agora ficarem apertando o Otto. É um momento nosso, e é um momento especial que nós temos em família dessa forma. Talvez você não tenha esse costume, mas tem o costume de talvez toda sexta-feira ter aquela noite do casal, em que você pede aquele japonês no iFood, ou você vai a algum restaurante favorito, pede um podrão, vai do seu gosto, e passa um momento muito especial com aquela pessoa, as coisas que Deus tem feito na sua história. E nessa passagem de hoje nós veremos um momento no qual uma refeição está sendo preparada. Primeiro será procurado o lugar, um problema vai ser montado naquela situação, então Jesus fará a grande e maior refeição de todas, que é a ceia do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que você hoje parasse para pensar e prestasse atenção na ceia do Rei Jesus. O versículo 12 começa a montar um cenário para nós aqui. Ele diz: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram. Nós estamos vendo no Evangelho de Marcos, desde o ano passado, a caminhada de Jesus desde o momento do seu batismo até o momento da sua ressurreição.
E agora nós já terminamos praticamente toda aquela última semana antes da sua morte. Essa aqui, na verdade, é a noite anterior, o dia anterior à cruz. E é nesse momento, quando está sendo celebrado o sacrifício do Cordeiro, quando está sendo celebrada a festa da libertação, como lemos na liturgia, em que o povo sairia do Egito, é uma festa que o povo tem que celebrar. Especialmente o Senhor Jesus, o judeu dos judeus, o crente dos crentes. Ele, como um judeu exemplar, ele não poderia deixar de lado a maior festa de toda a religião judaica, que é a festa da Páscoa. Então seus discípulos fazem uma pergunta: Mestre, onde a gente vai fazer essa refeição? Onde a gente vai jantar essa noite? E para a gente pode parecer uma pergunta muito trivial, mas na verdade a gente tem que prestar atenção no seguinte: nos últimos dias, na última semana de Jesus, como ele estava se relacionando com as pessoas em Jerusalém? Com grande hostilidade. Ele chega em Jerusalém montado em um jumento, entra, aclamado pelas multidões, e então ele arranja um baita de um problema com a liderança do templo. Então os fariseus querem matá-lo, os herodianos querem matá-lo, os saduceus querem matá-lo e os escribas querem matá-lo. Ou seja, todo mundo quer matar Jesus. E Jesus foi até Jerusalém mesmo assim com coragem e ousadia, e ele foi lá e confrontou o falso ensino desses mestres, mostrando que ele é o verdadeiro rei que tem autoridade de ensinar a palavra de Deus. Então Jesus, durante toda aquela semana, venceu seus inimigos e provou o seu valor, provou a sua identidade, provou o seu caráter. O problema é que os inimigos não gostaram nada disso. Eles já não gostavam de Jesus antes. Agora que ele desmoralizou a cada um deles na frente de todo mundo, piorou. E qual que é o grande problema além desse? Era o costume que os judeus, os homens judeus, participassem da festa da Páscoa, dentro das possibilidades, dentro de Jerusalém. Então Jesus ficava em Betânia, a cidade vizinha, ia para Jerusalém e pregava, voltava para Betânia. Ia para Jerusalém, voltava para Betânia. Mas agora nessa última noite não tem Betânia para se esconder. Não tem uma região onde eles possam ficar longe dos fariseus, herodianos e toda aquela corja maligna que quer agora tramar a sua morte e levá-la à cruz. Então Jesus ele tem que agora entrar no meio do furacão. Ele tem que entrar no lugar onde todos querem dar um fim na sua vida. E os discípulos não perguntam: Mestre, onde a gente vai comer? Porque se a gente entrar lá, eles estão querendo te matar. Se a gente fica aqui, a gente está quebrando o preceito. Então, como a gente vai jantar essa noite? E Jesus diz algo que é surpreendente para nós e para eles. Ele começa a contar todo um cenário aqui que os discípulos encontrariam. Basicamente, eles entrariam na cidade numa dupla, a gente não sabe exatamente quem foi, e chegando naquela cidade, eles veriam um homem carregando um vaso cheio de água. E deveriam olhar esse homem, segui-lo até a sua casa e perguntar para o dono da casa onde o mestre deveria comer a sua ceia com seus discípulos. Da onde isso surgiu? E alguns vão dizer que aqui Jesus ele previu o futuro, ele viu alguma realidade. Mas o mais provável é que aqui nós temos um outro episódio semelhante ao do jumentinho, no qual nós temos alguém que foi alcançado por Jesus, evangelizado, ensinado, salvo por Jesus, e que agora, em expressão de gratidão, segue Jesus dentro dos muros. Então Jesus parece que fez algum combinado com esse homem, talvez sem os discípulos saberem nos dias anteriores, no qual ele bolou um código. Manda um servo com um vaso cheio de água. Mas que código é esse? É porque naquela época o homem não carregava vaso com água. Isso era coisa de mulher ou escravo fazer. Então se um homem judeu vestido como se não fosse um escravo ou não fosse uma mulher carregasse um vaso, isso seria minimamente estranho. Então é meio como se fosse uma senha. Vocês vão entrar lá e aquele homem vai te mandar um homem carregando um vaso. Você bateu o olho num homem carregando um vaso, numa época pública, que ninguém vai querer fazer um trabalho de mulher, segue aquele cara. Então, os discípulos fazem exatamente isso, como diz o versículo 16. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Eles acharam a casa, o cenáculo, uma casa de 2 andares, toda preparada, a parte de cima normalmente era um salão social, onde aquela refeição da Páscoa seria feita, talvez o terraço daquela casa, onde a refeição seria feita. Então essa primeira parte do texto ela pode parecer apenas contextual, mas ela está mostrando para nós algumas coisas muito importantes. Jesus não foge do perigo. Não é por causa de um desafio à verdadeira missão dele que ele vai agora negociar outros princípios. Isso que pode parecer um pouco simples na história, mas na verdade para nós é algo muito importante. Jesus não deixou de fazer o que era certo porque aquilo seria difícil. Pelo contrário, ele se planejou com antecedência, contou com o apoio da igreja, com os discípulos que ele tinha dentro dos muros, e através de todo esse plano ele fez o que era certo. Muitas vezes a gente espera que tudo caia do céu de mão beijada para nós. Que ser cristão vai ser uma tarefa na qual a gente diz assim: Senhor, eu quero ser cristão, me ajuda. E pronto. O mar se abre, o pão cai do céu, todos os dias da nossa vida. Mas a verdade é que isso não é assim que funciona. Nem com Jesus foi assim.
Jesus teve que se preparar, se organizar, para mesmo tendo o mundo querendo destruí-lo dentro dos muros, ele encontrar uma janta especial com seus discípulos e cumprir a vontade de Deus, que era celebrar a Páscoa, a última Páscoa judaica que nós temos registro aqui. Então Jesus ele não se acomodou diante dos desafios. Ele fez o que tinha que ser feito para honrar ao seu Pai e cumprir a vontade de Deus. E a pergunta que fica para nós aqui, eu não quero ser demasiadamente legalista. Hoje eu comentei com a Maísa, me preparando para vir para cá, o quanto hoje me solidarizo com os pais de crianças pequenas querendo ir para a igreja. Não é fácil. Parece que tudo que vai dar errado naquela hora. Eu estava terminando de tomar banho, a Maísa falou, amor, amor, amor. E tá lá, o chão cheio de xixi do Otto, que foi trocar a fralda dele. E aí, sua Maísa se arrumando, o vestido ali do lado, meu terno todo amassado, tem que arrumar tudo. E a gente tem que se preparar e dar um jeito de chegar na casa de Deus. E às vezes eu vejo alguns pais chegando atrasados, melhor chegar atrasado que não chegar. Mas o ponto é, nem sempre será fácil fazer as coisas para Deus. Talvez você não tenha um meio de locomoção tão adequado, talvez você não tenha todas as capacidades, recursos financeiros, de tempo, habilidade, para fazer aquilo que você crê que Deus quer que você faça. Mas sim, o Senhor Jesus, como um homem perfeito, ele nos dá o exemplo. Ele tinha toda a dificuldade do mundo de fazer essa ceia. Ele podia falar para os discípulos, gente, vamos quebrar um pouco o protocolo? Vamos fazer um negócio diferente aqui em Betânia? Sabe, eu já vou morrer mesmo, deixa quieto isso aí. Mas não, ele faz tudo que está no seu alcance, faz todo esse planejamento, esse plano com senha, código, vaso, cenáculo, tudo, para cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos olhar para as dificuldades e planejar em cima delas como vamos honrar o Senhor dentro do cenário que nós estamos. E Jesus faz isso tudo, e tudo sai como ele tinha planejado. Então Jesus demonstra que ele teve total controle sobre aquela situação. Ele planejou e executou o seu plano perfeitamente. Mas então, quando eles chegam lá, se reúnem para aquele jantar tão especial que lembrariam a grande libertação do Egito, Jesus solta uma bomba no jantar. Na nossa leitura, talvez ele estragou a janta. Porque Jesus traz uma notícia horrível. Ele diz no versículo 17, ao cair da tarde, quando iria começar o preparativo para então comer, que seria perto da meia-noite, a ceia da Páscoa dos judeus, Jesus chegou com os 12 naquela casa, já escondido, já no escuro, para evitar os inimigos. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo, e quando ele diz assim, é porque é muito importante o que ele vai falar. Em verdade lhes digo, que um de vocês, o que comigo come, vai me trair. Até aqui Jesus não tinha falado disso tão claramente. Ele tinha soltado uma pista aqui e ali, dizendo que o Filho do Homem seria traído e morto. E até aqui eu imagino o próprio Pedro ou qualquer um dos apóstolos pensando, ah, sim, ele será traído pela nação judaica. Ele será traído pelos líderes que deveriam reconhecê-lo. Ele será traído por aqueles que deveriam se submeter a ele como rei dos judeus. Mas Jesus mostra que não. O perigo está debaixo do nariz de todos eles. Um de vocês, que come agora comigo, todo mundo já tinha comido. Não tinha como falar, eu não comi ainda. Não, todo mundo já tinha comido. Um dos que coloca a mão comigo aqui nesse prato vai me trair. Qual seria a sua resposta nessa hora? Imagine que você está nessa sala, dentro de tantos perigos, tantos inimigos ao redor, gente rondando as ruas procurando Jesus. E você lá escondido, num terraço, participando da refeição mais especial, no momento mais crítico do ministério. E Jesus fala para a nossa igreja aqui, algum de vocês que está aqui sentado vai me trair, vai me levar à morte. Como você reagiria? A gente sabe como eles reagiram. Versículo 19. Eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe a Jesus, um por acaso seria eu? E como que a gente pode entender isso aqui? A palavra entristecer aqui não é simplesmente ficar para baixo, acabrunhado, triste. Aqui a palavra entristecer é um estado de perturbação de espírito. Eles ouviram aquilo e ficaram quase que em pânico, mexidos. Como assim? Que negócio é esse de matar? Trair? Não. E a fala deles, como disse Jesus, a boca fala, o coração está cheio, mostra como eles se achavam demais. Aqui no português não dá para perceber isso muito bem. Quando eles dizem, por acaso seria eu, é uma pequena frase de 2 palavras do grego, em que eles estariam dizendo implicitamente, não sou eu não, né, Jesus? É uma pergunta da qual o não já é esperado. É como se eles perguntassem, não sou eu, né? Não sou eu, né? Porque nenhum deles se achava capaz de fazer aquilo. Por mais que o Jesus que fez todo aquele planejamento, o Jesus que tem palavras sobre o fim do mundo, o fim do templo no ano 70, do que a gente acabou de ver, o Jesus que sabe falar sobre o futuro, o Jesus que sabe falar sobre o presente, sabe falar com propriedade de todas as coisas, ele diz, um de vocês vai me trair. E um por um diz, não sou eu não, né, Jesus? Perturbado, mas não sou eu, né? Olha, o João, tudo bem, mas eu não, né? Nunca faria uma coisa dessa.
E a gente percebe que esse era justamente o pensamento deles, porque no texto que veremos semana que vem, nós vemos o próprio Pedro dizendo: mestre, ainda que todos eles te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus fala: você vai me trair? Não, nunca farei uma coisa dessa. Você vai me trair antes que o galo cante 2 vezes. 3 vezes você vai me trair antes do galo cantar 2 vezes. E depois, no final do texto, no final do versículo 31, diz: e todos os outros diziam a mesma coisa. O Pedro, ele apenas era o que falava mais. É o que puxava a fila. Mas todos ali eram Pedro. Todos eles são os mesmos que aqui estão dizendo: Jesus não sou eu, né? Porque aqui mostra o caráter do homem. O homem sem Deus, o homem em pecado, o homem que precisa de salvação. O homem nunca se considera vilão da história. E mesmo os crentes têm dificuldade de fazer isso. Você tem dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Você tem dificuldade de reconhecer que você está errado em uma briga de casal? Quando foi a última vez que você pediu desculpa para alguém num relacionamento próximo? A gente tem dificuldade de pedir perdão. A gente tem dificuldade de reconhecer o nosso próprio erro. Agora imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores falando: um de vocês vai me levar à morte. Naquele momento, eles, que são iguaizinhos a nós, apenas disseram aquilo que a gente talvez pensaria em dizer. Não sou eu, né? Não sou eu, né? Porque nós não nos vemos como vilões. E esse aqui é um grande problema que muitas igrejas não pregam. A Bíblia diz que o homem é mau. O homem é pecador. O nosso coração ele é desviado, corrupto, enganador. Existem movimentos por aí que se dizem cristãos, que dizem que tudo na vida cristã é positividade. É fazer acontecer, ter vitória, sucesso, alegria, milagre, promessa, bênção. A Bíblia fala disso? Fala. Mas ela não fala só disso. Ela não fala principalmente disso. Existe milagre na vida cristã? Sim. Existe vitória? Sim. Existe triunfo? Sim. Existe bênção? Um monte. Mas a Bíblia também mostra que nós somos pecadores, que dia a dia precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, perdoar os nossos irmãos dia a dia, que nem a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E qual a frequência que isso deveria acontecer? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O cristão deveria ser aquela pessoa que dia a dia percebe: eu sou mau, eu sou pecador, eu sou a razão para o mundo estar do jeito que ele está. Nós somos a razão do mundo estar do jeito que ele está. Eu sou a razão do meu casamento, minha família, meu trabalho, meu comércio, tudo que eu tenho estar do jeito que está. Nós somos maus. Nós não somos o herói da história. Nós não somos a princesa presa num castelo. Nós somos o dragão. A verdade é que Jesus ele vem como um cavaleiro que vence o dragão e transforma em princesa. Jesus ele não veio para as mocinhas e para os mocinhos. Ele não veio para os heróis, para as heroínas, para as vítimas. Ele veio para os vilões, para fazê-los amigos. E de amigos, sua noiva. Os discípulos, eles mostram que nós somos. Pessoas que dizem: não sou eu, né? Porque nunca aceitariam a ideia de ser os traidores de Cristo. Mas Jesus reafirma, versículo 20. É um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem que vai, aqui a ideia de que vai para a crucificação, vai para a morte, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. E nós sabemos quem é esse traidor. Na passagem anterior, nós vimos no versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então nós sabemos que o traidor é Judas. E talvez você possa, ouvindo aquilo que eu acabei de dizer, pensar assim: tá bom, pastor, mas o errado era o Judas, não era? Não era o Pedro, não era o João, não era o... De fato, nenhum deles foi o grande traidor. Mas lendo o restante do evangelho, nós vamos ver que todos eles abandonaram. Todos eles traíram. A diferença é que o Judas ganhou mais. O resto só fugiu com medo da própria vida. Então, ainda que nós tenhamos aqui um homem que teve um pecado muito maior do que outros, e aqui é importante lembrar que nós temos sim diferença de pecados. Alguns disseram, criaram aquele jargão, né? Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existe sim. Existe pecadinho e existe pecadão. Esse aqui é o maior pecado que existe. A Bíblia ensina isso. Se você olhar para o livro de Levítico, nós temos ali perdão para pecados involuntários e perdão para pecados voluntários. Para o pecado involuntário, a oferta era assim. Para o pecado voluntário, às vezes não tinha oferta que te livrasse, porque você seria penalizado. É aquilo que nos círculos católicos criou-se aquela ideia de pecado venial e pecado mortal. A gente não usa essa nomenclatura porque gera algumas dificuldades de entendimento. Mas a verdade é que existem sim graus de pecado diferentes e graus de consequências diferentes. Por isso Jesus diz aqui, esse homem, ele cometeu um pecado tão grave que era melhor não ter nascido. Em outros evangelhos, ele maior pecado tem.
Então é importante nós olharmos para isso aqui e perceber que dentro daquele grupo de 12, todos eles vão falhar, todos eles vão errar, todos os 12 vão trair Jesus Cristo. A grande questão é que Judas cometeu um pecado do qual não houve mais volta. Pedro pecou de tal forma que foi necessário todo um processo de restauração para a sua vida. Já os outros, talvez foi algo um pouco mais tranquilo. Mas a verdade é que todos eles foram pecadores, todos eles negaram e todos eles tiveram consequências do seu erro. O Judas, a condenação eterna. Os outros, perdão, graça e reconciliação. Então essa parte horrível da noite, essa notícia que talvez estragaria o jantar de qualquer um, naquela ocasião tão difícil, ela serve para nós para lembrar que diante de Jesus Cristo nós somos os vilões. E nós não podemos jamais deixar de duvidar no nosso próprio coração corrupto. Nunca confie em você mesmo. As teorias por aí dizem, confie em você mesmo, você tem capacidade, acredite e vá. A Bíblia diz, não acredite em você mesmo. Não faça aquilo que te faz feliz. Não corra atrás dos seus sonhos, porque pode ser que os seus sonhos sejam contra os sonhos de Deus. A sua vontade pode ser contra a vontade de Deus. E a sua alegria pode ser contra a alegria de Deus. A Bíblia não ensina a autorrealização. Ela ensina a submissão humilde a Deus. E então, em Deus, encontramos a nossa alegria. Em Deus, eu abandono os meus sonhos e adquiro novos sonhos. Em Deus, eu encontro um novo valor que eu não encontro por mim mesmo. Por isso que essa teologia do coach, né, que prega o bem-estar, a alegria, o sucesso, a realização, é uma desgraça completa. É um anti-evangelho. Porque a Bíblia diz, nós devemos desconfiar de nós mesmos. E uma vez que percebemos pecado em nós, nos arrepender e voltar a Cristo. Coisa que Judas não fez. Ele cometeu o maior erro e depois foi se enforcar. Porque não encontrou realização, não encontrou sonho, não encontrou alegria no seu plano maldito. Como continuar uma noite depois disso, né? Como que a janta acontece depois disso? Da única forma possível, com graça. A única coisa que restaura um momento tão horrível como esse é a graça. A única coisa que consegue fazer com que um jantar tão arruinado como esse, no qual ninguém acredita que pode ser tão horrível assim, é a graça de Deus. Por isso que o versículo 22 a 26 vem na sequência dizendo, e enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, o partiu e lhes deu dizendo, tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então ele disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. E em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A única coisa que salva um jantar arruinado é a graça de Cristo. E naquele momento ele pega os elementos comuns da refeição da Páscoa. Nós lemos no começo da liturgia. Tinha o pão, tinha o vinho, tinha as ervas amargas e tinha o cordeiro. Eles haviam comido cordeiro, talvez tinham comido já as ervas amargas, mas Jesus pega apenas 2 elementos da festa da Páscoa e vai dar agora um novo significado. E aqui é importante a gente viajar um pouco no tempo. Um judeu, quando fosse celebrar a Páscoa, ele não ia simplesmente, como os dias de hoje, comprar talvez um ovo de Páscoa, nada disso. Um judeu ia celebrar a Páscoa através de uma rememoração daquilo que foi feito lá no Egito. E como isso acontecia? De maneira bem resumida. O pai da família, ele ia reunir toda a sua casa, sacrificar um cordeiro perfeito, de 1 ano, sem defeito, pintar os umbrais da sua porta de sangue, e então no momento da refeição, eles vestiriam as mochilas nas costas, trazendo para os dias de hoje, botariam chinelos no pé, pegariam um cajado com roupa de viajar, preparariam uma mesa onde eles comeriam tudo que tivesse ali até acabar. E o que acabar era para queimar, porque não vai ter geladeira, não vai ter onde guardar isso depois. É uma comida às pressas. Então, naquele momento, o pai da família, ele iria contar para a sua família. Nós estamos hoje, talvez segurando o cajado, celebrando a grande libertação do passado. Neste dia, depois de milênios, nós lembramos que no passado, o nosso grande Deus, através do seu servo Moisés, ele venceu o nosso maior inimigo, o Egito, derrotando seus deuses, derrotando todos os poderes que dominavam o nosso povo, que nos escravizaram por mais de 400 anos. Nós celebramos nesse dia o momento no qual Deus reverteu toda a nossa história. Nós comemos as ervas amargas, meus filhos, porque essas ervas amargas nos lembram de como foi amargo aquele período de escravidão. Nós comemos esse pão sem fermento porque não há tempo para fermentar. Deus nos libertará em breve. Nós participamos desse vinho porque será um momento de alegria, um momento de bênção do nosso Deus. E comemos o cordeiro porque ele foi o substituto por cada um de vocês aqui, os primogênitos, para que nós pudéssemos fugir. Então, possivelmente, Jesus aqui, como o pai do grupo, é importante lembrar, os discípulos aqui eram jovens, adolescentes talvez, seus 15 aos seus 20 e poucos anos. Era a UPA e o MP. E Jesus tinha seus 30 e poucos cuidando dessa molecada. Então ele, como pai daquele grupo, ele conta essa história. E talvez na hora de falar do vinho e do pão, ele muda. Ele para de olhar para o passado
Ele para de olhar para Moisés, para de olhar para milhares de anos atrás, e agora ele vira o olhar dos seus discípulos para frente. E ele pega aquele pão, que seria talvez a lembrança da pressa, da fuga, ele parte aquele pão, entrega para eles e diz: tomem. E esse tomem aqui não é simplesmente pegue, mas é aproprie-se desse pão. Receba esse pão da minha mão, receba o que ele simboliza. E eles pegaram aquele pão, e ele diz: este é o meu corpo. O que significa isso? Isso sou eu. Isto sou eu. Eu quero que vocês peguem esse pão que foi rasgado. Era um só e foi rasgado para vocês. E que vocês tomem esse pão, se apropriem de mim. Eu quero que eu faça parte, na minha rasgar da minha carne, na minha morte, eu faça parte da vida de vocês. Que vocês ingiram esse pão e nisso que eu faça parte poderosamente da vida de vocês. Não é o cordeiro que vai ser rasgado mais, sou eu que vou ser rasgado por vocês. E na sequência ele dá o cálice, dizendo: bebam ele. E ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Então, através do pão e através do cálice, Jesus está mostrando para eles uma nova realidade. E é interessante que tem um teólogo que eu gosto muito, que ele diz assim, que quando Jesus foi falar da coisa mais sublime, ele foi explicar a sua morte, ele não deu um longo sermão, ele deu pão e vinho. Porque existe algo nesses elementos, meus irmãos, que nós não podemos minimizar. Nós somos presbiterianos, pelo menos nós que somos membros daquela igreja somos presbiterianos, temos alguns visitantes conosco hoje. Mas na igreja presbiteriana nós cremos da seguinte forma: a ceia do Senhor, o pão e o cálice, são o corpo e o sangue de Cristo. Literalmente? Não. A igreja católica crê que a hóstia se torna literalmente o corpo de Cristo e que o cálice se torna literalmente o sangue de Cristo. É o que eles chamam de transubstanciação, uma transformação de substância. Nós não cremos assim porque a Bíblia não ensina isso. Nós cremos algo que também é diferente do que muitos batistas assembleianos creem, de que é apenas um memorial, é apenas um símbolo, é apenas um lembrar do que Cristo fez por nós. Nós não cremos nisso. Nós cremos em algo que está no meio do caminho. E por estar no meio do caminho é muito difícil de entender às vezes. Nós cremos que o pão e o cálice não se transformam, sempre serão pão e o cálice. Mas nós cremos que ao mesmo tempo que é simplesmente pão e simplesmente cálice, ao mesmo tempo também é o corpo e o sangue de Cristo, apropriado por meio da fé. Então nós cremos que na hora que você come do pão da ceia do Senhor e bebe do cálice da ceia do Senhor, você não está simplesmente comendo pão e vinho. Você está comendo e bebendo do próprio Cristo, espiritualmente. Você está participando espiritualmente da vida de Jesus de uma maneira poderosa, como nada nessa terra pode te dar. Porque Jesus tem palavras muito sérias. Isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. Não é literalmente, porque ele estava diante do próprio elemento. Não tem como ele ser aquilo e ele estar lá ao mesmo tempo. Mas ele diz, isto é tão real quanto esse pão é na mão de vocês. Eu sou real na mão de vocês, no estômago de vocês, na vida de vocês. A participar da ceia, meus irmãos, é um ato mais sagrado, mais santo que alguém pode participar nessa terra. Por isso que nós participamos da ceia aqui na nossa igreja todo primeiro domingo do mês, à noite. É importante que haja uma preparação. É importante que você venha com essa consciência e participe desse ato, não simplesmente por participar, ou simplesmente por um mero costume depois de várias e várias vezes, mas que nós lembremos que isso aqui é a mesa da graça. É por isso que eu sempre faço questão de lembrar, essa aqui não é a mesa da igreja presbiteriana da Freguesia do Ó. Esta aqui é a mesa do Senhor Jesus Cristo. É uma mesa onde todos os pecadores verdadeiramente arrependidos, que professaram a sua fé, estão unidos a Jesus Cristo, assumem seu compromisso com Ele, podem se assentar. Não porque merecem, porque justamente quem sentou nessa mesa com Jesus, quem foi? Todos aqueles que disseram, não sou eu, né? Quem senta na mesa de Jesus são pecadores miseráveis. Homens que se acham bons. Homens que acham que não seriam capazes de trair Jesus Cristo. Homens que até mesmo chegaram ao ponto de negá-lo na mesma noite. Estes homens somos nós. Nenhum de nós merece participar dessa mesa. Mas Jesus mesmo assim conserta aquela noite, conserta aquela refeição e conserta a nossa vida. Dizendo, tome, coma, beba. A única maneira de resolver a sua vida é com a graça de Deus. Você não vai fazer isso. Nunca, você nem consegue. Por mais que você se esforce, você nunca vai consertar a sua vida. A única pessoa que pode consertar é essas pessoas que dizem, não sou eu, né? É o Jesus que fala, senta aqui, toma, come, bebe, isto sou eu. Isso aqui é tão especial que eu não vou comer e participar disso até o último dia. E a Bíblia nos diz em Apocalipse, também nos profetas, que vai ter um grande banquete no dia final. Quando Jesus derrotar todos os seus inimigos e restaurar todas as coisas, ele montará uma grande festa, um grande banquete para todos nós.
E nesse dia a gente vai tomar vinho, a gente vai comer carne, vai comer pão, vai ser um dia maravilhoso. E Jesus fala, eu vou esperar aquela última festa para comer com vocês, literalmente de novo. Essa é a última vez que eu participo. Então nós, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos como que contando os dias, dizendo, Jesus, que saudade de você. Chega logo o grande banquete, chega logo o grande dia. E Jesus está lá no céu, dizendo, eu abençoo vocês, eu estou com vocês, mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia. E eu estou preparando esse banquete. Eu estou preparando vocês para esse banquete. Eu estou preparando a minha igreja para esse banquete. Esse dia vai chegar e vai ser o melhor dia de todos. Por isso que aquela noite arruinada com uma notícia tão terrível termina com o versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A única maneira de consertar uma noite horrível, que ainda vai ficar pior, é com a graça. A única maneira de consertar a sua vida é com a graça. Você não precisa de técnica, você não precisa de segredo, da senha, do código, você não precisa de milagre, você não precisa de nada disso. Você precisa de Jesus. O mesmo Jesus que fala que você pode trair ele, é o mesmo Jesus que chama você para sentar na mesa com ele. Por isso, nessa noite, assuma uma postura de humildade. Reconheça que você, se estivesse lá, também trairia Jesus. Você também negaria Jesus. E você faz isso hoje. Quando você escolhe pecar, você está traindo o seu Senhor. Quando você escolhe estar em outro lugar do que estar aqui, você está traindo o Senhor. Quando você escolhe viver a sua vida com outro propósito do que aquele que Ele colocou para você, você está traindo o Senhor. Quando você não honra Cristo com toda a sua vida, você está traindo o Senhor. E mesmo assim, todos os dias Ele te chama, vem, vem, senta na minha mesa, come comigo, participa da minha vida. Ele é o único que pode consertar a sua vida. Por isso eu não sei, em detalhes, minúcias, como você está no seu coração com o Senhor Jesus essa noite. Mas se você não está bem, você está vivendo uma vida toda bagunçada, você está perdido, sem rumo, talvez pensando que isso aqui é um fanatismo de gente religiosa, saiba que é para você isso aqui. Talvez mais do que para qualquer um. Você precisa de Jesus. O mesmo Jesus que você nega, que você foge, que você rejeita e tenta escapar dele, está falando, senta na minha mesa e come comigo. Você não merece, mas eu te dou de mim mesmo, para que você tenha vida e vida em abundância. Mas talvez você já conheça Jesus, já participa da mesa dele. Eu quero que você olhe para essa história e não se esqueça jamais disso. Toda vez que você participar da ceia do Senhor, lembre, você está participando da maior graça que existe nessa vida. É por isso que nós não damos ceias para os pequenininhos, para as crianças ainda. Porque elas ainda têm que ter esse nível de compreensão dessa graça. Elas têm que se examinar, têm que ter noção do preço que foi pago e que nos une como igreja. Mas, um dia, os pequeninos, os grandes, todos nós estaremos na última ceia com o Senhor na vida celestial. Por isso, em primeiro lugar, conserte sua vida com Jesus. Com Jesus. A única maneira de consertar a vida com Ele é com Ele. Então pare de procurar outro jeito. Tenha uma vida devota. Entregue a Jesus, humilde, crente, adoradora, humilde, reconhecedora dos seus pecados e que não larga dessa mesa por nada. Em segundo lugar, você que já é membro, nunca troque o dia de culto por outra coisa, especialmente o dia da ceia do Senhor. É um convite tão gracioso que faltar é pecado. Pode parecer legalismo o que eu estou dizendo, mas eu não tenho dúvida disso. Você trocar dia de culto da ceia do Senhor por qualquer outra coisa, sem necessidade, sem uma boa razão, você está negando o convite da maior graça que alguém pode experimentar nessa vida. Não faça isso. É sagrado. É santo. Nós não cremos que é um memorial. Nós cremos que é a santa ceia do Senhor. A santa Eucaristia. A santa ação de graça. Isso significa Eucaristia. Então não troque esse dia por nada. Os outros domingos também. Mas especialmente esse, porque trocá-lo é um sacrilégio tremendo ao nosso Deus. Por isso que a gente leva a ceia para os idosos. E para quem não pode vir à igreja. Porque não podemos negligenciar tamanha graça que nos é oferecida. Nesse momento nós vamos orar, encerrando esse momento de pregação da palavra, confessando nosso pecado, reconhecendo nosso relacionamento com Cristo, e após isso vamos cantar um cântico ao nosso Deus agradecendo, porque tudo que nós temos é graça de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque diante das noites mais terríveis, dos nossos pecados mais horríveis, da nossa fuga mais obstinada do Senhor, o Senhor grita aos nossos ouvidos todos os dias pela fé, vem, senta na minha mesa e come comigo. Nós pedimos, Pai, que a voz do Teu Filho Jesus, hoje lida e proclamada da Tua palavra, Pai, venha encontrar abrigo em cada coração aqui, para que nós possamos consertar o nosso relacionamento contigo através do próprio Senhor Jesus. Que nós que tentamos usar para nos salvar e para encontrar alívio, e que nós nos agarremos ao rochedo da nossa salvação, a única rocha firme da qual nós nunca nos afogaremos, nunca nos abandonaremos. Senhor, perdoa a nossa presunção, a nossa arrogância, a maneira como nós colocamos a nós mesmos em tão alta conta, Senhor. Nos ajuda a reconhecer que nós somos pó, como o Senhor sabe que nós somos. E sabendo que nós somos pó, o Senhor tem compaixão, como um pai se compadece dos seus filhos.
Por isso, Pai, nesse dia, nessa noite, quebranta o nosso coração. Nos dá uma postura diferente para contigo, uma postura na qual o Senhor é o centro de tudo. E que nas próximas vezes que participarmos da ceia do Senhor, Pai, que o façamos com essa consciência renovada do tamanho da graça que o Senhor nos oferece nesse dia. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.